Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui dia 8 de dezembro, iniciando o nosso devocional de número 2. Faz parte. Olá, bom dia, Tati, seja bem-vinda. Esse devocional faz parte de um novo projeto que Deus colocou no meu coração para que a gente. Bom dia, para que a gente possa falar sobre as emoções, dar um suporte emocional às mulheres, mas que também a gente venha falar sobre a nossa vida espiritual, que a gente venha buscar o crescimento espiritual. Inclusive, nesse mês de dezembro, nós estamos falando sobre investindo no nosso crescimento espiritual, porque foi assim que deu start na minha vida, a partir do momento que eu li esse livro, que é o livro que nós estamos trabalhando, investindo no crescimento espiritual, na virada de 2020 para 2021, que eu tive um despertar da necessidade daquilo que é essencial para a vida de um cristão, que é buscar a presença de Deus de uma forma intensa, de uma forma também intencional. E a partir desse momento que eu tive contato com esse livro, com as atividades, eu comecei a buscar Deus de uma forma muito profunda. E por isso que eu decidi começar por esse livro, nesse devocional com vocês. Já em janeiro eu tenho outra proposta, algo novo, assim, coisas também que Deus colocou no meu coração. Tudo aquilo que vem fazendo parte da minha caminhada, daquilo que eu venho buscando como no meu crescimento espiritual, eu estou dividindo aqui com vocês. A gente tem o hábito, como cristãos, de falar, nós vamos dividir o pão. Então, exatamente essa é a proposta de eu estar aqui com vocês, aqui agora, por exemplo, em dezembro, às sextas-feiras. Então, são 5 sextas-feiras que nós vamos estar juntos, falando sobre como investir no nosso crescimento espiritual. Para você que não assistiu a live de número 1, nosso primeiro devocional, ele está lá no feed. Depois também vou colocar o link dele aqui na descrição desse vídeo também, para que você possa assistir. Também, junto com esse primeiro devocional, vai um PDF para que você possa fazer alguns exercícios, para investir também no seu crescimento espiritual. Então, se você está aqui na live de número 2, que também vai ter a sua atividade, o seu PDF, me manda uma mensagem, Mayara, eu quero o exercício da primeira live, e eu vou mandar para vocês também. Assim como no final desse devocional, quem me pedir a atividade no privado, eu também estarei mandando a atividade. Tá? Então, lembrando rapidamente que semana passada nós falamos sobre pessoas que não buscam crescimento. A gente até falou da síndrome de Peter Pan, que é uma síndrome que a psicologia se apropriou para falar sobre caracterizar aquelas pessoas que não querem buscar o crescimento, que desejam permanecer infantilizadas, e aí a gente chama da síndrome de Peter Pan. Hoje, nós vamos continuar falando sobre o crescimento espiritual, sobre as etapas, sobre a importância de não queimar etapa também. E em especial hoje nós vamos trazer 4 personagens bíblicos fantásticos que passaram por essas fases também. A paz, Sayonara, a paz, Maria dos Anjos. Sejam bem-vindas, que Deus abençoe vocês. E aí, hoje nós vamos falar sobre esses personagens. Paula, seja bem-vinda. Meninas, antes da gente orar, da gente cantar o nosso louvor e iniciar o nosso devocional, deixa eu perguntar a vocês, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Fala aí pra mim. A paz, querida. O som tá saindo direito aí pra vocês? A imagem tá chegando bem aí também? Me conta aí, gente. Sim, que bom. Aproveita, gente, que a gente vai orar. Antes da gente orar, já encaminha aí para mais algumas pessoas que estão online aí. Isso, encaminha aí para mais algumas pessoas que estão online, para que outras pessoas também possam participar desse momento. Lembrando que o devocional vai ficar gravado
Então, caso você participou aqui desse momento e você falar, poxa, mas eu queria compartilhar com outras pessoas, ele vai ficar gravado. Todos esses 5 devocionais que nós vamos fazer vai ficar gravado. Tá bom? Bem-vinda, Cris, bom dia. Então, vamos lá? Bom dia, Letícia. Sejam todas bem-vindas. Vocês que estão chegando agora, nós vamos iniciar e vamos orar. Então, você que está chegando aqui agora, já encaminha esse devocional, essa live para outras pessoas, para que outras pessoas também possam participar. Não, 5 não. Você pode mandar para quantas pessoas você quiser. Tá bom? Encaminha para todo mundo. Tá bom? Então, aqui onde eu estou no Espírito Santo, agora são 6 horas. São 6h15, mais ou menos, tá bom? Eu não sei de onde que vocês estão. Tá bom, gente? Então, nós vamos orar agora. Apresentando o nosso dia, apresentando o nosso momento aqui, tá bom? Ora comigo, concorda comigo aqui em oração, tá bom? Senhor Deus, nós primeiramente queremos agradecer a Ti, Deus, por mais uma oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos deu, o Senhor nos guardou mais uma noite. Se nós estamos aqui nesse momento é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou, o Senhor nos guardou em paz, o Senhor nos protegeu de todo mal. E aqui estamos, Senhor, com mais uma oportunidade, meu Deus, de viver um dia para o Teu louvor. Que esse dia, Senhor, não seja um dia para que nós venhamos apenas cumprir com os nossos afazeres, com as nossas agendas. Meu Deus, um dia tão agitado como a sexta-feira, mas que nós venhamos viver esse dia para a glorificação do Teu nome. Meu Deus, que tudo aquilo que nós formos fazer, que seja para a glorificação do Teu nome, que seja, meu Deus, para colaborar com aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa família, para a nossa casa nesse dia. Meu Deus, que nós possamos estar sensíveis a tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer nesse dia. Meu Deus, eu costumo dizer que as nossas vidas, elas não são acasos. Os próximos minutos, as próximas horas, elas não são simplesmente acasos. Mas, meu Deus, cada tempo, meu Deus, aqui nesse lugar, aqui nessa terra, meu Deus, é um tempo que o Senhor está fazendo algo através de nós, Senhor. Então, que nós possamos ficar atentas. Guarda o nosso dia, guarda os nossos queridos, os nossos filhos, esposos, os nossos pais. Meu Deus, guarda tudo aquilo que nós vamos fazer. Meu Deus, que nós possamos estar diante de Ti, Senhor, vivendo para o Teu louvor, vivendo para a Tua glória. Hoje nós vamos continuar falando sobre crescimento espiritual, falando da vida de servos, meu Deus, de pessoas, meu Deus, que não pouparam, meu Deus, as suas paixões, meu Deus, mas que eles estiveram, meu Deus, na Tua presença, buscando crescimento específico para aquilo que o Senhor tinha os chamado aqui, enquanto eles estiveram aqui nessa terra. Que assim nós possamos ser também, que cada pessoa que está aqui nesse momento possa ser despertada, meu Deus, para viver uma vida fora daquilo que é mediano, fora daquilo que é o raso, mas que possa buscar uma profundidade de relacionamento contigo, de intencionalidade, de buscar intimidade com o Espírito Santo. Meu Deus, que aqui não possa ser só mais uma live, mas que o Senhor possa agora, meu Deus, tocar cada pessoa que já está nos assistindo, outras que verão, meu Deus, no futuro, mas que ninguém, meu Deus, ninguém que tenha contato com essa live possa sair daqui da mesma forma que entrou, mas que o Senhor possa, meu Deus, estar tocando no coração de cada uma. Que o Espírito Santo de Deus, meu Deus, possa estar agora agindo, queimando no coração de cada pessoa, Deus. Nós colocamos cada um diante de Ti. Meu Deus, não sei quais são as aflições, quais são as necessidades, quais são os pedidos para o dia de hoje, mas Deus acolha cada um, meu Deus, e fala ao coração dessas pessoas, meu Deus, leva cura, leva acalento, meu Deus, que a Tua presença não possa faltar. Meu Deus, nós apresentamos esse segundo devocional,
no trono da tua graça. Meu Deus, receba em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Esse louvor falou comigo a semana toda. Eu ia cantar outra canção, mas depois, conversando aqui em casa, eu falei, não, é esse louvor. Vamos declarar o nosso amor ao nosso Deus, o quanto a gente deseja, o quanto a gente anseia pela presença dele. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti. Onde o fogo não apaga, o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Acenda fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui. Onde o fogo não apaga, o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar, é o melhor lugar. Onde eu possa estar, não há nada não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu
teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Diga isso pro Senhor nessa manhã, que você não quer mais nada, nada a não ser a presença dele. Declare isso com o teu coração, declare isso com a tua boca, com o teu pensamento. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina. Amém. Que nós possamos escolher esse lugar em Deus a cada dia na nossa vida. Esse lugar onde as nossas paixões não importam, que na verdade onde o Senhor encontra o primeiro lugar em nosso coração. Um lugar onde o amor não falha. Às vezes nos relacionamentos o amor falha, mas em Deus o amor nunca vai falhar. Nunca. O Senhor nunca nos desampara, o Senhor nunca nos decepciona. Esse lugar é o lugar de maior proteção, onde qualquer pessoa possa estar. Partindo agora para o nosso devocional, você que chegou agora, nós já oramos. Acabei de louvar o Senhor, acabamos de louvar juntas aqui ao Senhor. E nós vamos partir para a nossa reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. Só falando do capítulo, recapitulando um pouco, só lembrando aqui, ó, o objetivo desse livro é ajudar você a romper com todas as razões que levam a resistir ao amadurecimento, inspirando-lhe a desejar crescer e ainda dando-lhe alguns caminhos e ferramentas para seguir na direção do crescimento espiritual. Então é exatamente isso que nós estamos buscando nesse segundo encontro. Nós vamos falar sobre 3 personagens que, como diz a própria canção que a gente acabou de cantar aqui, que trouxe a lenha, apresentou a tua própria vida como sacrifício, onde o fogo não apaga, onde eu não queira mais nada que não seja a presença de Deus. Você abra a sua Bíblia em Gênesis. Ai, meu Deus, o meu esboço caiu. Abra sua Bíblia em Gênesis, e justamente esse é o ponto que nós vamos falar hoje. Gênesis 1, 28. Tá bom? Gênesis 1, 28. Gênesis é justamente assim que nós abrimos o segundo capítulo, tá bom? Então diz assim, Gênesis 1, 28. Então Deus os abençoou e disse, ele estava falando para Adão e Eva, tá bom? Deus abençoou e disse assim para Adão e Eva, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Quando Deus chega para Adão e Eva e fala, sejam férteis, é exatamente aí que o autor traz um ponto de reflexão. Todos nós aqui, quando a gente nasce, a gente já nasce, como por exemplo, com os nossos órgãos reprodutores, mas a gente ainda não está no nosso ponto de fertilidade. E quando ele fala assim, ó, sejam férteis, a partir de agora, daquele momento, eles atingiram uma maturidade que iria fazer com que eles pudessem se multiplicar e não ficar mais únicos ali, apenas o Adão e Eva, mas que eles iriam, a partir dali, multiplicar, povoar a terra e depois viria
um governo. Eles iriam dominar, eles iriam administrar sobre a natureza, sobre os animais. E aí a gente tem que entender que quando a gente... o ponto de maturidade da nossa vida é justamente o momento em que a gente se torna fértil, que a gente tem a possibilidade de multiplicar, de multiplicar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Como você vai ser um profissional, como você vai ser uma pessoa que vai abençoar outras vidas se você não cresceu, se você não entrou ainda no tempo de maturidade? Como que Deus vai contar com você se você ainda não deixou Deus te lapidar? Não deixou Deus ainda te tornar uma pessoa fértil? E aí, se a fertilidade não chegar, por exemplo, você não consegue gerar. Uma mulher ou um homem, se eles tiverem problema com a fertilidade ali, com o momento de se tornar fértil, como que eles vão gerar outros filhos? Não tem como. Então, se a maturidade não chegar na nossa vida, e a gente está fazendo um paralelo, eu parafraseando o autor, a gente faz um paralelo que esse tempo onde você fala se torna fértil é exatamente o tempo da maturidade. Então, como você quer que Deus, através da sua vida, faça coisas maravilhosas e multiplique tudo isso que tem dentro de você, se você não deixou Deus te amadurecer, se você não permitiu a maturidade chegar? Então, quando chega o tempo da fertilidade na nossa vida, não tem mais espaço para imaturidade, para infantilidade. E mesmo que você tenha problemas da sua infância, que façam com que você cresça com traumas, que façam com que você cresça infantilizado, uma pessoa birrenta, uma pessoa que não sabe lidar com as suas emoções devido a traumas da infância, chegou um tempo de romper, chegou um tempo de pedir a Deus para que Deus te liberte, chegou um tempo para você procurar uma ajuda, por exemplo. E aí é importante que, a partir do momento que eles se tornam férteis, o que acontece? Enche, governe a terra, domine sobre os peixes, sobre as aves que rastejam e sobre os animais que rastejam, enfim. Depois que ele se torna fértil, depois que o tempo de maturidade chega, outras etapas do crescimento vai acontecendo na nossa vida. E é justamente isso que nós vamos ver na vida desses personagens. E aí fica uma outra reflexão. Será que às vezes a gente quer queimar etapas? Será que às vezes a gente não fica rejeitando o crescimento quando ele chega? Porque, como dizem, crescer dói. Às vezes, por exemplo, até mesmo meu filho às vezes reclama: ai, mãe, tá com dor no joelho, tô com dor. Eu vejo assim, a gente chama, né, a dor do crescimento. Crescer dói. Crescer, você se desenvolver dói, porque você tem que deixar toda uma vida de infantilidade para trás, comportamentos inadequados para uma vida adulta. E aí, fazer coisas que ainda não temos maturidade adequada para fazer é a pior coisa. Você chegar num ponto onde você vai, por exemplo, eu vou chegar num ponto na minha vida que eu vou ser um líder. Eu vou ser mãe. Olha, um momento, eu estou me tornando mãe, mas eu não sou madura ainda. Eu não sou uma pessoa que eu consigo transferir para o meu filho os valores, os princípios. Eu vou gerenciar, eu vou liderar uma equipe, sendo que eu sou uma pessoa imatura. Gente, a pior coisa é você estar numa posição que requer já um amadurecimento, que requer uma postura e você não tem. Porque nesse momento você começa a machucar pessoas. Você não desenvolve as pessoas que estão à sua volta, você não desenvolve seu filho, você não desenvolve as pessoas, por exemplo, que são seus liderados, você não se desenvolve. Digamos que você é um professor de escola dominical, você é um professor lá do Kids, mas se você não se coloca numa posição de uma pessoa madura, o que você vai transferir, o que você vai transmitir para essas pessoas? Então, para que a gente também esteja num lugar de governo, num lugar onde nós vamos estar dominando, e não é dominando pessoas, mas governando, administrando algo, tendo responsabilidades. Por exemplo, eu tenho meu emprego, mas até hoje, dependendo, você perde a hora.
Isso não é um comportamento maduro. Entende que você já chegou numa etapa que requer uma maturidade e você ainda não chegou nessa maturidade. É uma das piores coisas que pode acontecer. Você está numa posição de autoridade, mas você não tem ainda maturidade para lidar com aquela posição, com aquele cargo. E aí, a gente vem para um outro ponto de reflexão, que é: nós temos que ser intencionais com o nosso crescimento. Qual que é o seu chamado? Quais são as suas habilidades? Vamos falar aqui no mundo, vamos falar da parte de um mundo eclesiástico, na igreja, por exemplo, nas minhas habilidades na igreja. Ah, eu canto, Mayara, por exemplo, estou aqui cantando, eu canto. Ok, então se você já percebeu que Deus tem um chamado específico para você no canto, na dança, Deus tem um chamado específico para mim como pregador da palavra. Não, Mayara, Deus tem um chamado específico para mim que você é uma empresária e como empresária eu vou abençoar outras pessoas. Mayara, eu percebi que o meu chamado, eu sou evangelista. Enfim, aonde Deus tem te usado, onde você percebe que há uma ativação na sua vida. Então, seja intencional nessa área. Busque um crescimento. Então, se eu sei que Deus me usa no canto, Deus me usa com a minha voz, na minha adoração, então tem que buscar um crescimento específico para isso. Vamos fazer uma aula de canto, vamos aprender as técnicas, vamos tanger, até mesmo a Bíblia fala, né, tanger a Deus com arte, então, mas que a gente também possa conhecer, ali ter a técnica, mas que a gente possa oferecer o nosso melhor. Deus me usa na dança, então vamos aprender mais, vamos conhecer novos passos. E aí a pergunta fica assim: aonde Deus te usa? Aonde que é o seu chamado? Qual que é a sua suspeita? E o bacana é que o exercício de hoje vai estimular você a responder essas perguntas. Aonde você acha de verdade que é o seu chamado? Então, invista nessa área, direcione o seu crescimento para essa área. Mayara, vamos falar da parte profissional, que seja. Aonde você acha... Mayara, eu sou, por exemplo, estamos com a Elisa aqui, Elisa é psicóloga. Mayara, eu sempre suspeitei a psicologia. Então, estuda, invista o seu crescimento espiritual nisso. Não vamos gastar tempo com coisas que a gente sabe que não tem nada a ver conosco. E aí, trazendo já para o ponto de hoje, nós temos 3 personagens que nós vamos refletir, que exatamente Deus preparou eles de uma forma específica para que eles pudessem cumprir, cada um com o seu chamado, chamados diferentes, preparações diferentes, para que pudesse chegar no resultado específico. O primeiro personagem que nós vamos mencionar aqui é João Batista. João Batista, você, se não precisa abrir, mas você pode colocar em Lucas 1:80, capítulo 1, versículo 80. Se não conseguir abrir agora, depois você pode meditar. Olha o que fala em Lucas 1, versículo 80. João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Aonde que foi o preparo de João Batista? No deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre, vestindo roupas de pele de animais. Duro foi o treinamento de João Batista. Mas você vê na Bíblia em algum momento João Batista reclamando do processo que ele estava vivendo? Você vê a Bíblia relatando em algum momento que João não estava aguentando mais o sol causticante do deserto, o frio que faz à noite, o tipo de alimento, imagina comer gafanhotos, mel silvestre. O ambiente de preparo de João Batista foi um ambiente duríssimo. E muitos de nós, quando somos levados ao deserto, a gente, pede para sair. E aí eu te pergunto, como que nós vamos chegar ao ponto de sermos usados se a gente não está aguentando o processo? Se a gente não está aguentando a fase que vai, quando a gente está no deserto, eu falo, a gente conversa muito sobre isso aqui em casa, que o tempo de deserto, gente, o caráter da gente sobe. Aparece o que não tem de bonito aparece. Porque quando tá tudo bem, a gente consegue fazer uma persona,
A gente, às vezes, na verdade, você tá num tempo de prazer, reflete aqui comigo. Se você tá num tempo de prazer, num ambiente de viagem, onde está indo tudo bem, aquilo que está guardado lá no íntimo do íntimo do íntimo, não vai aparecer. Agora, entra o deserto. Na hora vai aparecer o que tiver de feio, o que tiver de ser tratado, o que tiver de ser eliminado, vai aparecer. O tempo de deserto é uma escola. Exatamente, Ana. O tempo de deserto é a escola. Só que se você foge e fala, não, não quero comer mel silvestre, não, pelo amor de Deus, gafanhoto, não, eu quero minha vida normal, quero minha rotina. Eu não tô aguentando tempo de deserto. Como que você vai chegar no ponto onde Deus quer? E aí, qual foi o ensino que João Batista teve? Qual foi o ensino? Ele aprendeu a ter caráter, ele aprendeu a ter força, ele aprendeu a confiar naquilo que Deus estava falando com ele. Não tinha variações de pessoas ali. Ele conhecia a voz de Deus. Ele estava focado naquilo que Deus preparou para a vida dele. E, gente, tinha como ser diferente? João Batista, ele era um profeta que ele vinha preparando o ministério do Senhor Jesus, a manifestação do ministério do Senhor Jesus, colocando o dedo na cara das pessoas, denunciando sistemas. E aí tinha como João Batista ter um treinamento tranquilo? Não tinha. Para aquilo que Deus tinha para a vida dele, ele precisava ter essa força, essa determinação. Então, para o que Deus tem para tua vida, aguenta firme aí. O tempo de deserto é um tempo de preparo para o teu crescimento espiritual. Como que você vai chegar na próxima etapa? E aí, um dos últimos pontos aqui em relação a João Batista. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Se João Batista atrasa o que Deus tinha para fazer na vida dele, ia dar ruim para João Batista. Não tinha como atrasar João Batista, porque logo depois vinha Jesus. Já tinha uma cronologia no céu do que tinha para acontecer. Se João Batista faz pirraça, e às vezes, muitas vezes, a gente reseta o treinamento de Deus. Quando a gente está chegando lá, a gente escorrega na banana. Quando a gente está chegando, a gente volta lá para o primeiro degrau. E aí, o que a gente faz? A gente atrasa aquilo que Deus tinha pra gente naquele tempo. Então, por exemplo, no ano de 2023, talvez Deus tinha coisas para você e para mim que a gente atrasou. Só que, na vida de João Batista, se ele atrasa um dia, ele ia ficar... Deus ia chamar outro. Gente, isso é muito sério. Você pode estar atrasando o chamado de Deus na sua vida. Por conta que você não quer crescer. Por conta que você não quer passar pelo deserto, não quer comer os garfanhotos da vida. E aí, será que vamos ter tempo? Será que a gente não está deixando várias oportunidades passar? É uma excelente reflexão. Existem coisas que não podem ser atrasadas. E aí chegou a hora da gente dar o start, seguir em frente. Não tem tempo mais para meninice. O nosso segundo personagem que nós vamos refletir é Abraão. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Olha só, Abraão, você vai colocar aí Gênesis 12, de 1 a 4. Eu vou seguir. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Gente, Deus mandou Abraão carregar Ló? Não. Ló não fazia parte do projeto que Deus tinha especificamente para a vida de Abraão. O autor do livro, Pastor Jucimar, ele traz uma sequência lógica de que Abraão tinha 75 anos e nem tinha filho. Olha a promessa que ele recebeu, de que através
da vida dele, de Abraão, iria abençoar, farei de você uma grande nação. Tanto é que chega um momento da palavra de Deus que ele fala assim: Abraão, está vendo as estrelas do céu? Você pode contar? Você pode? Aí ele, não posso. Então, você também não terá como contar os seus descendentes. Só que ele olha para ele assim, 75 anos. Isso parafraseando o próprio autor do livro. Eu tenho 75 anos, já sou idoso, não tenho um filho. Meu Deus, como que Deus vai fazer de mim uma grande nação? E aí acabou carregando Ló como se Ló fosse... talvez vai ser a partir do meu sobrinho. Eu não tenho filho, então deixa eu dar um garante aqui, levar meu sobrinho. Só que depois ele abandona, eles se separam e tudo mais. E olha só, depois que Ló se separa de Abraão, o que aconteceu? Deus falou novamente com Abraão e enfatizou ali, ó, ratificou a promessa na vida de Abraão. Viu? Tipo assim, viu, Abraão? Depois que Ló foi embora, ó, tô falando com você de novo aqui, ó. Sou eu com você. Confia em mim. Só que aí, depois, vocês deixam anotado aí Gênesis 15, o versículo 2 e 3, onde fala que o próprio Abraão, ele fala bem assim, será que é pelo meu servo Eliezer? Porque Eliezer era um servo das antigas da vida de Abraão, estava com ele há muitos anos, e como até agora, né? Passaram-se os anos da promessa, passou, eu tinha 75 anos, tá acontecendo, a vida tá girando, e nada da minha promessa chegar, e Deus tá falando que vai fazer de mim, multiplicar em uma grande nação? Será que não será por via de Eliezer, o meu servo? Que ele que será o meu herdeiro, e então através da vida dele que vai multiplicar? Não, de novo Abraão errou. Não era Eliezer. E ele deixa esse ponto, né, que ele acreditava que seria por meio de Eliezer que então iria acontecer essa promessa. Depois, nada da promessa se cumprir. Passam-se os anos e aí Sara entra num combinado ali e é o momento em que Abraão tem Ismael, achando que então vai ser dessa forma que vai vir. Mas Deus não estava nesses três propósitos. Não era Ló, não era Eliezer e nem Ismael. Só que o que a gente percebe aqui? Parece que eles estão achando um jeitinho para que a promessa se cumpra. E não é bem assim. O que Deus... Quando Isaac chegou, Abraão já tinha 100 anos, ou seja, já tinha passado 25 anos. Essa semana eu encontrei com uma moça que ela aguardou 16 anos para ter o seu primeiro bebê. Gente, já é tempo com força. Imagina você aguardar 25 anos para você ter o seu filho, sendo que já numa idade avançada. O que mostra, nesse período desse deserto da vida de Abraão, e na verdade ele passa ali pelo deserto, né? Essa trajetória, inclusive, também se dá uma parte no deserto. Mas assim, o que a gente vê nesse deserto, nessa infertilidade de Abraão? O que a gente vê nisso? Deus trabalhando o quê? Paciência. Trabalhando a fé. Ele foi conhecido como o pai da fé. Mas trabalhando a fé, Deus estava ali, ó, trabalhando a fé na vida de Abraão. Gente, escuta isso aqui. Eu entendo, Mayara, que Deus vai me usar nessa área. Quer dizer que a gente já vai começar tirando 10? Não, gente, Abraão não come. Ele até saiu da terra, ele obedeceu a Deus. Mas em alguns momentos ali a gente não vai acertar. A gente pode ali atrapalhar um pouco aquilo que Deus está para fazer pra gente. Mas com o tempo nós vamos nos experimentando em Deus e a gente vai passando a confiar mais nele. Então o que tinha ali? Com certeza tinha um ambiente enorme de dúvida. Concorda, gente? Eu já tô para fazer 100 anos e nada do meu filho chega. O que é mais normal? Quando você pede a Deus uma coisa, quando você quer algo e aquilo não chega, mas você sabe que Deus tem aquilo para sua vida. O que é normal? A gente duvidar e não ter fé. Só que Abraão superou isso, porque ele foi conhecido depois como pai da fé. Então, depois de 25 anos de espera, lá chega a sua promessa, que era Isaac. Ele teve que confiar em Deus. Não cabia jeito, não tinha jeitinho, não tinha. Ele até tentou fazer o jeitinho ali, mas não deu. E aí, olha só, quando a gente é trabalhado na paciência,
É aí que Deus faz uma ação completa. Eu não vou ler tudo, mas eu quero que você anote Tiago 1, de 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Tá falando sobre o que a fé, o que a paciência causa em nós. E Romanos 5, de 1 a 5. Olha só, eu vou ler só Tiago, que é pequenininho. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, não é só uma provação, por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. E a perseverança deve ter o quê? Uma ação completa, não é perseverar até um tempo e depois recuar. É perseverar até o fim do processo, para que possa ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam o quê, gente? Maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. Gente, não tem como amadurecer se a gente não permitir que o processo seja completo na nossa vida. Aguenta firme, eu tô aguentando firme do lado de cá, e você tá aguentando firme do lado aí, desse lado aí da tela. Nós temos que aguentar firme, se nós não vamos chegar no tempo de maturidade. E passar pelo deserto, passar pelos nãos da vida, passar pelas adversidades, isso está provando a gente. A gente confia ou não confia em Deus? Deus está nos provando. Deus provou aqui Abraão o tempo todo. Será que ele vai ser o pai da fé mesmo? Sim, ele passou pelo processo. Inclusive, depois ele teve uma ação enorme de fé quando ele entregou Isaac, que foi inclusive um dos louvores que a gente cantou aqui, o louvor que a gente cantou. E aí a gente vem para o modelo perfeito, que é o nosso terceiro exemplo, que é o modelo de Jesus. Em seguida, tá em Mateus 4, versículo 1 a 2 e 17 também. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A partir desse dia, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus, ele foi para ser aperfeiçoado? Não. Jesus, ele já era perfeito, mas ele foi para ser um modelo para a gente. Para que ele possa mostrar assim, tá vendo? Não é só João, Batista, Abraão, Moisés, que também passou, enfim, mas eu também vim para ser o modelo perfeito para vocês. E aí, o que nós vemos? Jesus humilde, permitindo passar por esse processo também de amadurecimento. Inclusive, ele veio encarnado, então ele passou por todos os processos de crescimento, se sujeitando ao processo para que ele possa mostrar para nós, para ser esse modelo, e a gente não quer passar. Se Jesus, ele se colocou nesse lugar, ele se permitiu estar nesse lugar de vulnerabilidade, nós não vamos estar, nós não vamos passar. E eu vejo que o grande ensino que Jesus deixou pra gente ali é que ele venceu o adversário pela palavra de Deus. Gente, se nós não temos conhecimento, se nós não investimos na nossa vida espiritual, como que nós vamos refutar esse mundo? Como que nós vamos passar mais 5 anos aqui, mais 10 anos aqui, se nós tivermos esse tempo aqui na Terra? Como? Se a gente não tem contato com a palavra de Deus, se a gente não lê, se a gente não busca a palavra de Deus, como que nós vamos conseguir? E aí o primeiro grande, o grande ensinamento que Jesus nos deixa aqui, toda vez que o diabo ia falar algo com ele, o que ele fazia? Ele refutava com a palavra de Deus, mas assim está escrito na palavra, mas assim está escrito E aí, eu te pergunto, você tem intimidade com a palavra de Deus? O outro ensinamento que ele deixou foi o quê? O jejum. São armas valiosas para que a gente venha estar passando por esse processo. Você tem o hábito de jejuar? De orar? É importantíssimo que a gente tenha esses hábitos. Não tem como a gente crescer, não tem como a gente falar que a gente conhece o Senhor Jesus, e aí tem até um ditado que diz assim: como você quer passar a eternidade com alguém que você não consegue passar 10 minutos no dia? Aí você fala: não, eu quero morar no céu, eu quero viver com Jesus, eu quero conhecer Jesus. Mas aqui, conhece ele aqui agora, no tempo da terra.
passando tempo com Ele, lendo a palavra, buscando a tua presença. Há uma incoerência aí, quando a gente fala que a gente não tem tempo para buscar o Senhor. Encaixa o tempo aí, acorda mais cedo. A gente tem que comer a palavra de Deus, a gente tem que jejuar, a gente tem que se prostrar, a gente tem que orar. Esse foi o grande ensinamento que Jesus deixou. E aí, olha só, o que nós encontramos aqui de semelhança nos três? Tanto Jesus, quanto Abraão, quanto João Batista. O tempo de preparo, gente, normalmente é no deserto. Logo depois que Jesus passou por essa tentação, já começa o ministério de Jesus. Ele estava pronto, ele foi aprovado. Você e eu, nós precisamos ser aprovados, a gente precisa passar pela etapa do crescimento, do amadurecimento, para que a gente possa começar aquilo que Deus quer começar através das nossas vidas. E aí, é dia após dia, buscando cada vez mais crescimento, uma busca maior. Entende, pessoal? E aí, quando a gente vai para o capítulo 2, Pedro diz assim, ó, 2 Pedro 3, 17 e 18 diz assim, ó, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais. Olha isso. Nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aí você pode chegar assim, Mayara, mas eu estou muito bem preparado para essa vida, eu tenho 5 diplomas e já estou fazendo uma outra pós, mestrado, doutorado, eu sou uma pessoa extremamente culta, eu leio livros e tudo mais. Ok, nós temos que crescer, buscar conhecimento sim, mas é na graça e no conhecimento, é buscando a presença de Deus. Não é se validando só nos seus diplomas e nos seus certificados. A gente tem que buscar crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, da palavra de Deus. Aí às vezes tem pessoas que falam assim, eu não preciso passar pelo processo não, eu sou filho de fulano. Ele pula as etapas para mim. Não, mas eu sou amigo de Beltrano, eu não preciso. Aí vamos fazer só uma analogia aqui. Meu filho, você pode ter uma Ferrari. Você pode ter uma Ferrari, mas se você não passar pela autoescola, você vai estar irregular. Então, não tem como a gente querer queimar etapas. Tudo bem que às vezes você pode vir de uma família culta, você pode ter vários diplomas, tudo bem que você pode ter várias coisas sendo favorecidos para você. Mas aquilo que é etapa, você vai ter que passar. Não adianta você ter uma Ferrari na sua casa e você não ter, eu não vou nem falar saber dirigir, porque às vezes tem gente que sabe, e não ter sua carteira de habilitação. Tem que passar pela provinha lá, tem que fazer os exercícios. Não adianta queimar a etapa, tem que passar. Eu sou filho de fulano de tal, estudei nas melhores escolas, vou tentar o vestibular. Se você não tiver estudado, não adianta você ser filho de fulano de Beltrano. Tem que passar pelas etapas da vida, vai ter que sentar ali e fazer o seu vestibular. Se você estudou o suficiente, se você conseguiu, você vai passar. Se não, você não vai. Gente, esses 2 exemplos simples da vida, eu só tô querendo mostrar para você que não adianta a gente querer se favorecer, às vezes, de coisas que nós temos. Aqui, o tempo do deserto vai chegar para todo mundo, o tempo de preparo vai chegar para todo mundo. E aí, como a gente leu lá, ó, sejam gratos, seja um motivo de grande alegria o fato de passarem pelas provações, porque é ali que vai o quê? Ter maturidade e integridade. É nesse período que a gente tem o nosso caráter forjado para que a gente consiga chegar à maturidade. Então não queira queimar a etapa, não adianta se apoiar. E aí a gente torna de novo lembrar, Jesus foi o nosso maior exemplo. Se Jesus passou por todas essas etapas do crescimento e a gente não quer passar, vamos passar sim. E aí eu quero te convidar nesse momento. E depois, ao longo desse dia, você ainda ficar ali, como a gente diz, remoendo. Pensa, faça um autoexame. Seja verdadeiro com você. Bom dia, querida. Seja verdadeira com você aí. Seja verdadeiro. Faça um autoexame. O que você precisa mudar? Que etapa você precisa
passar para que você possa chegar lá maduro. Se Jesus estivesse aqui agora, se você tivesse uma consulta com Jesus, ele fosse fazer um exame aí em você, o que ele diria ao teu respeito? O que do seu caráter precisa ir embora para Deus te usar? Porque às vezes a gente atrapalha Deus nos usar porque a gente mantém, a gente tem ali, o próprio pastor Lucinho brinca, né, falando assim, que a gente tem pecadinhos de estimação. Ah, é só um negocinho aqui, sabe? Não, o que você precisa admitir e deixar mudar no seu caráter aí para que Deus possa, não, agora tem como eu usar meu filho. Agora a soberba já foi embora, então eu já posso usar ele. Ah, agora a arrogância já foi embora, eu posso usar. Não, agora, na verdade, nossa, que bom, minha filha deixou a mentira, a inveja, o amor ao dinheiro. O que coisas do seu caráter e do meu caráter que precisa ir embora para Deus falar, não, agora ok, tá no ponto, daqui para frente eu já consigo fazer alguma coisa. E aí, o que do teu caráter e do meu caráter? Vamos refletir sobre isso nesse dia. Algo que falou muito forte ao meu coração foi uma série de vídeos do pastor Márcio Valadão, onde ele completou, acho que, 50 anos de ministério. E o tempo todo nessa série de vídeos que eles fazem sobre a trajetória do pastor Márcio Valadão, ele fala assim, meu filho, morto não fala, morto não reclama. Eu fui crucificado com Cristo. Ok. Aí eu falei assim, gente, olha só, um senhor de quase 80 anos, ele não tá falando só hoje da boca para fora, ele viveu uma vida assim, de abnegação seu próprio temperamento, do seu senso de justiça. Às vezes a gente tem um senso de justiça tão aguçado que a gente quer se defender o tempo todo. E aí, o que Deus tem que lapidar aí no teu caráter para falar assim, não, agora ela já aprendeu a ficar quietinha, agora ela aprendeu a fechar mais a boca, então dá para usá-la. Entende esse ponto? Faça um autoexame hoje. Primeiro ponto, admita. Admita que você precisa mudar. Admita que tem coisas aí que Deus tem que remexer para que Ele possa te usar com profundidade. Sabe? Deixa Ele contar a verdade sobre você, sobre em que ponto emocional da sua vida você está, em que ponto da sua vida espiritual você está, a partir de onde você precisa trabalhar. Permita. Ele vai ser gentil. Jesus, ele não vai errar, o Espírito Santo não vai errar. Às vezes a gente erra, a gente fala umas palavras trocadas, às vezes a gente fere o outro quando a gente quer ajudar, mas o Senhor não faz isso, Ele é tão gentil, permita que Ele faça isso. E aí você não se esconda na religiosidade. Ah, Maera, eu já sou, vamos lá, né, eu já sou um líder de célula, eu já sou um professor de escola dominical. E olha, eu sou usada em várias coisas na minha igreja. Sou eu para tudo, tá? É eu que faço isso, sou eu que faço aquilo, sou eu que faço aquilo outro. Será que você não está se escondendo na religiosidade? Será que é o tanto de o seu fazer que mostra de fato que você é uma pessoa madura? Ou é você expor o caráter de Cristo no seu dia a dia que vai mostrar a sua maturidade? É no dia que chegar a prova você ir para o joelho, você jejuar, você orar. Gente, não é o tanto de função que você tem, não é o cargo que você tem que vai falar assim, ah, chegou no tempo de maturidade. Não, 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 não. Às vezes a gente pode estar escondido nesses lugares, mas às vezes a gente não está maduro é nada. Então para de achar normal, isso aqui é importantíssimo, parar de achar normal aquilo que os seus olhos estão vendo sobre o cotidiano, sobre a sociedade. Ah, é normal a criança viver isso aqui. Nossa, é normal mulher viver violência. É normal as famílias se desfazerem. É normal as crianças sofrerem abusos. Para,
Por mais que a gente é massacrado por essas informações, isso não é normal. Então, se você tá num ponto onde você, não preciso melhorar, tá normal, a vida é assim mesmo, gente. Olha só, a partir do momento que você não está maduro, que você não está na posição correta, tudo que você fizer daí pra frente pode estar sendo subutilizado ou contaminado. Se eu não estou na posição madura de mulher, como que eu vou ser uma boa mãe? Como que eu vou ser uma boa esposa? Como que eu vou ser uma boa profissional? Não tem como, não tem como. Se a casa começa errada, ela não vai consertar no meio do caminho. Tem que quebrar e fazer tudo de novo. Então não ache normal as coisas, não olhe para a vida, para as coisas, para as circunstâncias e fique achando que esse mundo é normal, porque não é normal. Não nos cabe. Então, o padrão é esse aqui, ó. O padrão é esse. Não, inclusive nos textos, depois reveja os textos. No PDF que eu vou mandar vai estar também os textos. Um dos textos fala que a gente não tem que se acostumar com aquilo que a gente está vendo, não. Então, gente, não é normal a gente olhar para as circunstâncias, olhar para essa vida e achar que está tudo normal. E não buscar melhorar. Porque se a gente não buscar melhorar, nós vamos ter atos errados daí para frente. Como eu disse, não serei uma boa mãe, não serei uma boa esposa, não serei uma pessoa boa comigo mesmo. Porque o meu padrão de pensamento está errado, o meu comportamento está errado, então aquilo que eu fizer a partir de mim é como se estivesse contaminado. E aí o convite que eu te digo é, Senhor, o que eu estou fazendo que já entrou na normalidade? E não é para estar, esse comportamento não deveria estar na minha casa, esse comportamento não deveria estar na minha vida. O que é? Ele vai te contar. Não se engane. Tá tudo bem, sabe? Tem aquele jargão, né? Tá tudo bem. Aí você fala assim, mas tá tudo bem mesmo? Será que tá tudo bem mesmo? Vamos avaliar, vamos fazer o autoexame que eu disse. E aí, admita que você precisa buscar crescimento espiritual. Deixa Deus te confrontar. Tem crescimento chegando para sua vida. Que esses dias que você for passar aqui comigo, na semana passada, se você perdeu, assista lá o conteúdo que nós iniciamos. Hoje, os próximos dias que virão, as próximas 3 sextas-feiras que a gente tem ainda, não permita sair da mesma forma. Deixa Deus chacoalhar você, deixa Deus te mostrar que o deserto é porque você está tendo teu caráter trabalhado. Passa pelo processo. E aí, para finalizar, tem uma analogia que uma vez eu fiz sobre a minha própria vida, onde eu me via numa circunstância de deserto e eu não queria passar por isso, porque não é confortável. E eu me via debatendo, assim, sabe? Não aceitando bem. E aí veio na minha mente uma mesa de cirurgia, assim, né? Eu imaginei isso. E aí eu pensei assim, gente, numa mesa de cirurgia, como que o médico vai fazer uma boa cirurgia, vai conseguir trabalhar aquilo que precisa trabalhar naquele órgão específico, se eu ficar me debatendo? Não tem cirurgia, não tem como o médico atuar. Por isso que ele dá um soninho lá pra gente. Então eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou parar de me debater. Tá bom, senhor. Abre aí dentro, futuca o que tiver que futucar, tira o que tiver que tirar, aquilo que tá atrapalhando, aquelas feridas que estão atrapalhando, a gente chama até de feridas purulentas. Tira, senhor, vai tirando tudo. Eu não vou me debater mais, eu vou ficar quietinha, porque enquanto eu tô quietinho, o senhor tá trabalhando. E assim eu tenho buscado fazer na minha vida, parado de me debater um pouco e falar, tá bom, tem que passar por isso? Então tá bom, deixa eu passar, o quanto antes eu passar, eu vou estar pronta para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. E o quanto você parar de se debater e buscar diligentemente a presença de Deus na sua vida, a palavra de Deus, Deus vai te contar coisas assim maravilhosas. Deus vai te ajudar, Deus vai te conduzir.
Tá me dizendo aqui que eu tenho 23 segundos para finalizar a live, tá? Então, eu agradeço. Vou colocar aqui o PDF, essa live vai ficar salva e eu já vou orar para finalizar. Deus, muito obrigada por essas pessoas que estão aqui. Trabalha na vida de cada uma delas. Obrigada por esse dia, por esse tempo precioso. Em nome de Jesus.